Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó, então, seria uma aulazinha sobre o diagrama fasorial, porque fica fácil de vocês entenderem que a gente, na verdade, já viu nos exercícios, tá, pessoal? Deixa eu ver qual é a cor da caneta que está aqui. Verde? Não, vou fazer assim, ó. Vou deixar preto aqui por enquanto. Tá lá? Eu vou desenhar aqui do lado o diagrama fasorial. Desculpa, o circuito equivalente aqui em cima, tá? Como a gente tinha feito aquela hora, olha só. Vamos ver se funciona direitinho aqui. Estão enxergando bem aí, pessoal? Sim. Ó, a fêm gerada pelo rotor. Aquele circuito equivalente simplificado para a gente ver o que realmente interessa no motor, né? Que o efeito principal, já que a reatância de armadura é muito pequena, né? Que eu teria a tensão terminal, a carga, né? Tensão terminal é por fase, lembro que é sempre por fase, né, pessoal? Aqui eu tenho a corrente de armadura, né? Aqui a reatância síncrona. Acho que eu estou com muito zoom aqui, deixa eu ver. Tá. Bom, então, a fêm, a tensão terminal é aproximadamente igual a ER, né? A fêm resultante. E a fêm resultante, então se eu somar aqui, ó, a tensão terminal, ela é igual a fêm produzida pelo campo girante, né? Ó, mais RA, mais EF. Só que, na verdade, a fonte não é o VT. Por isso que fica com esse sinal JXS, fica igual a menos, né? E a corrente entra aqui, faz um mais e um menos aqui, ó. Né? A fonte é o EF. O EF é a fêm do rotor, né? Então, o fluxo do rotor, né? Induz o EF. O fluxo do campo girante, devido às correntes, devido à carga, né? Induz o RA, né? E vai dar a fêm resultante. Quem faz a fêm resultante é o fluxo resultante. Beleza? Então, se a gente escrever a equação fasorial aqui, ó, a gente faz, se a gente percorrer a malha, fica menos EF mais JXSA. Esse mais JXSA é menos RA, né? A gente já sabe ali, né? É menos RA, tá? Mais VT igual a zero. Então, o EF, como a gente já fazia nos exercícios, né? Só que a gente colocava RA mais JXS, que eu desprezei o RA, né? Mais VT. Certo? Bom, note, agora eu estou fazendo o diagrama fasorial para carga. Ixi, aqui eu botei capacitiva primeiro, tudo bem. Não, eu tenho que fazer resistiva aqui primeiro, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não, peraí, copiar até aqui só. Shift... Deixa eu ver aqui se eu consigo copiar até aqui. Vou colocar lá em cima. Bom, ele vai querer copiar tudo, daí eu apago depois. Tá do modo foco aqui. Deixa eu ver se ele faz aqui. Ctrl V. Daí eu apago essa figura aqui. Delete. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver. Esse aqui eu apago, isso aqui tudo. Essa equaçãozinha aqui eu apago também. Não. Ali tem uma sujeirinha, mas tudo bem. Tá, então agora aqui eu vou trazer essa... Onde é que tá? Tá lá o resistivo, né? Vou trazer para cá ele. Beleza.
Depois tem um capacitivo aqui, depois indutivo ali embaixo. Tá, beleza. Arrumei. Eu estava fazendo no... Então aqui, ó. Carga resistiva, tá vendo? Bom, como é que eu sei que a carga é resistiva? Se vocês olharem aqui, é porque a corrente, ela está em fase com a tensão terminal, estão vendo? Ó? O VT e o IA estão em fase, então eu coloquei uma carga resistiva no gerador, certo? Então, agora como é que eu faço? Eu tenho que equacionar isso aqui, ó. Para eu achar, então eu tenho a tensão terminal, por exemplo, 220 volts, né? Então, nesse caso aqui, vamos supor que eu vou tentar manter a tensão terminal constante, tá? Como se eu tivesse uma usina, mas eu posso deixar a tensão terminal livre, deixar o EF constante e ir mudando a carga. A gente vai ver que a tensão terminal varia daí, isso não é legal, né? O legal é na verdade, a gente deixar a tensão terminal constante com frequência constante, certo? Então, note, ó, eu tenho aqui a corrente A, e tenho o VT. Falta o EF, concorda, pessoal? É só somar JXSA com VT. Onde é que está o JXSA? JXS é ângulo de 90, né? É a tensão em cima do JXS, que é o menos RA, né? Se o IA está aqui, pessoal, o JXSA está 90 graus, está aqui, ó. Vou fazer assim, eu vou usar uma outra caneta aqui mais clarinha. Tá? Vou usar uma caneta mais clarinha aqui para dar um verde aqui, vamos ver se funciona. Tá aqui, ó. Então, ó, VT mais JXSA. Então, esse aqui é o JXSA. Todo mundo entendeu, pessoal, por que o JXSA está assim para cima? Vocês estão me ouvindo bem, galera? Sim, professor. Sim. Tranquilo? A corrente está aqui, a tensão em cima do JXSA é sempre 90 graus, a tensão no indutor, certo? Aqui não tem erro, né? Agora é só somar o JXSA com o VT, eu acho o EF, tá? Então, eu vou colocar aqui o EF. EF. O gerador está com carga resistiva pura, tá, pessoal? Note que aqui eu coloquei o fluxo resultante e a FEM resultante, porque o fluxo resultante vai induzir a FEM resultante, certo? Por exemplo, se a tensão terminal é constante, né, esse fluxo resultante aqui é constante também. Por isso que eu faço o diagrama fasorial começando com o fluxo e com a tensão, certo? Considerando que a tensão terminal é constante, tá? Bom, como a gente sabe, olha só, o fluxo, a gente já tinha feito naquele desenho atrás lá, né? Fluxo do rotor mais o fluxo do campo girante, produzido pela carga, é igual ao fluxo resultante, né? E daí, atrasado de 90 graus, tem as forças eletromotrizes, igualzinho no motor síncrono, né? ER, EF e ERA, certo? Ou seja, como o fluxo, ó, a FEM, por causa da lei de Faraday-Lenz, né, a variação do fluxo com o tempo é 1K, que depende da construção do enrolamento, vezes a variação do fluxo, que é a velocidade, né, vezes o fluxo, tá? Bom, uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, agora eu deixei a minha imagem, ele está gravando a minha imagem junto, não acho legal. Era melhor que aparecesse só, mas tudo bem, não tem problema, tá? Então, a força eletromotriz, todas elas, né? Você coloca aqui fluxo do rotor, vai dar FEM do rotor, e a velocidade é a mesma para os fluxos, óbvio, né? Se eu colocar aqui o fluxo do campo girante, vai dar FEM do campo girante. Se eu colocar o fluxo resultante, vai dar FEM resultante, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar numa cor diferente aqui, vou colocar em amarelo aqui, ó. Os fluxos, note então que esse triângulozinho verde das FEMs, né?
Agora é só a gente colocar ele 90 graus para cima e eu vou ter o dos fluxos, certo? Então, ó, a FEM resultante é proporcional ao fluxo resultante, tá lá, ó. Então, se eu girar tudo isso aqui 90 graus para lá, note que vai ficar aqui daí, pessoal, ó. Mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Vai ficar um triângulo assim, ó. Vou tentar fazer aqui. Opa, aqui não deu. Desenhar em diagonal assim na mesa aqui é meio complicado, mas vou tentar aqui apoiar melhor o braço aqui, vamos lá. Agora deu. Note que esse triângulo todo aqui eu girei ele para cá 90 graus, estão vendo? Então aqui eu tenho o fluxo resultante, né? E aqui eu tenho o EF, estão vendo? Então aqui nesse aqui, ó, qual o fluxo que eu vou ter aqui, pessoal? Esse que eu botei a setinha agora. Qual o fluxo que eu tenho ali? Esse fluxo aqui que eu estou apontando com o cursor, ó. Qual o fluxo que é? É o fluxo resultante? É o fluxo de reação da armadura ou o fluxo FIEF? Professor, eu não consigo ver o resultante, né? O cursor tá. Ah, você não consegue enxergar o cursor? Não sei, eu não tô conseguindo. Tá, então, ó, vou fazer uma setinha aqui, ó, esse fluxo aqui, beleza? Que fluxo que é esse? É o resultante, professor? Não, o resultante está aqui, ó. O resultante está 90 graus adiantado da FEM resultante, tá vendo? 90 graus, ó. Foi a primeira coisa que a gente coloca, o fluxo resultante, né? Aquele ali é o do campo, né? É, qual é o nome desse fluxo aqui, então? Φ o quê? F. RA? FIF, F. né? Ah, Sim, olha aqui, ó, aqui eu não tenho a FEF, ó. Né? Do rotor. Então, quanto que tem que ser a FEM? Qual é o probleminha que a gente faz? É quanto que tem que ser a FEM do rotor para sair aqui 220, os exercícios que a gente fez, né? Lembra que tem um pouquinho maior com carga resistiva? Tá aqui a explicação, ó. Né? Então, agora eu vou apagar, só vou apagar essa setinha que eu fiz aqui, ó. Beleza? Bom, aqui eu tenho o fluxo resultante, né? Se eu quiser, vou escrever aqui de novo ele, ó, tá com a letra pequenininha, né? Então aqui eu tenho o resultante. Aqui eu tenho o fluxo resultante, né? E note, ó, o fluxo do rotor, o fluxo resultante é o fluxo do rotor mais o campo girante, né? Então, ó, se aqui é o do rotor e aqui é o resultante, concordo que o campo girante está para cá, ó, né? Certo? Então, esse aqui, ó, é o fluxo do campo girante. Quem é que faz o campo girante? É a corrente. Óbvio, né? Então, se eu transladar o campo girante para cá, ó, ele vai ficar certinho em fase com a corrente, estão vendo? Se eu trouxer ele para cá, ó. É o fluxo de reação da armadura. E aqui no rotor, a gente sempre faz assim, a gente desenha uma cabeça polar aqui, como se fosse um rotor de polos salientes, né? Para dizer que é o rotor, certo, pessoal? Para onde é que está girando isso? Ó, só um instantinho, está girando para cá, né? Beleza. Quem é que passa primeiro? O rotor. O rotor induz a FEM EF, a gente coloca a carga, aparece a corrente faz o campo, o fluxo de reação da armadura, soma do fluxo resultante. Pode falar. Tá feito o diagrama, na verdade, né, pessoal? Pode falar, pessoal. Alguém ia falar aí, eu cortei, né? Não, eu só ia concordar com o professor mesmo. Entenderam? Olha só o que acontece aqui, pessoal. O gerador, eu vou mostrar para vocês agora uma coisa bem interessante, tá? Se vocês forem, depois tiver a oportunidade de visitar uma usina, não sei que com a pandemia agora vai ser complicado, infelizmente, né, pessoal? Note que o gerador está girando para cá, ó. E o diagrama fasorial, ele acaba mostrando fasorialmente as tensões e correntes, mas quando a gente coloca 90 graus para cá e faz o fluxo, a gente enxerga os fluxos que estão dentro do rotor, tá? Note o seguinte, como o rotor
ele está na frente do fluxo resultante e na frente do campo girante. Note que o campo girante está aqui, né? Se eu quiser, na verdade, se eu quiser mostrar melhor aqui, deixa eu fazer uma linhazinha aqui, ó. Acho que fica melhor, apesar de eu ter colocado o campo girante aqui em cima, tá? Aqui é melhor que a gente dê um... Peraí. Seria melhor aqui eu ter feito, eu coloquei o campo girante lá em cima, beleza, mas aqui para a gente ficar vendo certinho a posição do campo girante, ó, eu faço a regra do paralelogramo, eu posso fazer assim também, não é? Ó, o campo girante em fase com a tensão, o fluxo de reação de armadura, né? O fluxo do rotor soma os dois, dá o fluxo resultante, ó. Né? Claro que aqui eu tenho, como eu desenhei aqui eu tenho φRA também, né? Vou fazer tracejado aqui, beleza? Bom, o que acontece, pessoal? O rotor está girando na frente do fluxo resultante, tá? O que acontece? Acontece o seguinte, as linhas de fluxo do rotor tendem a se alinhar com o fluxo resultante, força eletromagnética, tá? Então, nessa tentativa de se alinhar, acontece uma força de atração entre o fluxo resultante e o fluxo do rotor. Estão vendo aqui, ó? Só que a máquina primária está empurrando o gerador nesse sentido aqui, horário, estão vendo? A velocidade é para cá, ó. Essa força é contrária ao movimento. Isso aqui a gente chama de efeito freante. Peraí. Freante da reação de armadura. O que é que significa isso? Quando eu coloco uma carga resistiva no gerador, que é o que a gente fez aqui, a gente colocou uma carga resistiva, claro, trifásica, né, pessoal? Isso aqui, o circuito equivalente é por fase, mas a carga é trifásica. Quando a gente coloca uma carga resistiva, o que acontece? O gerador tende a frear, tende a diminuir a velocidade. Só que com isso ia diminuir a frequência, né? Diminuindo a velocidade, ia diminuir a frequência da fé induzida, né? E lá na carga não ia ter mais 60 Hz. O que é que o cara tem que fazer, o operador? Ele tem que ir lá, se for um motor a combustão, acelerar o motor. Se for uma hidrelétrica, abrir a comporta. Entenderam? Note que aqui, ó, o fluxo do rotor tem que ser um pouco maior que o fluxo resultante, para a tensão terminal ficar constante, certo? Eu tenho que aumentar um pouquinho a excitação, para deixar a tensão terminal constante, e tem que abrir um pouquinho a válvula da máquina primária. Numa hidrelétrica eu tenho que abrir um pouquinho com a válvula de pressão da água mesmo, para ele, senão ele vai desacelerar. Entenderam, pessoal? Efeito freante ou efeito frenante. É porque o fluxo do rotor fica puxando o fluxo resultante para trás, né? Ou melhor, o fluxo resultante, é o contrário, o fluxo resultante fica puxando o fluxo do rotor para trás, né? Porque a gente tem que olhar para o rotor aqui, né? Onde tem a cabeça polar aqui, o fluxo FF. E o rotor está na frente. Quanto mais carga, né, eu colocar, nesse caso aqui, maior vai ser o campo girante, maior vai ser o fluxo resultante, mais força no sentido de alinhar os dois fluxos, né? O resultante com o rotor. Como o rotor está na frente, ele vai ser puxado para trás, entenderam? Conseguiram entender isso aí, galera? Sim. Uhum. Agora eu vou fazer o seguinte, agora a gente já sabe aqui como é que faz a somatória, né? Eu vou fazer rapidamente carga indutiva e carga capacitiva. Primeiro eu vou fazer a carga indutiva, que é mais comum, carga RL, na verdade, tá? É o mesmo jeito, só que com carga RL a corrente está atrasada da tensão. A gente colocou carga R e L. Aqui não, né? Aqui eu estou colocando uma carga R pura, né, pessoal? R pura, só um resistor, né? Certo? Agora, se eu colocar aqui um resistor indutor, como é a carga normal do nosso sistema, né? São indústrias que tem muita carga resistiva, potência ativa, né? E muita indutância, né?
para alimentar os motores das indústrias, motores de indução em geral, né? Então, a carga no sistema, em geral, principalmente a indústria, é RL, com um percentual bem forte de carga indutiva, né? De reativo, né? Vocês sabem, né? Então, vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer o diagrama fasorial, né? Eu fiz aqui para carga R, né? Certo? Agora eu vou fazer para carga RL, aqui embaixo, ó. Agora, rapidamente, a gente faz, depois eu faço o RC, esse aqui é RC, tá vendo? Vou fazer para carga RL aqui, ó. Primeiro eu vou mudar a caneta aqui, para verde, para fazer as FENs aqui, né? Vou colocar no modo foco aqui de novo. Então, olha só. O IA está aqui, certo, pessoal? O JXSA vai ficar 90 graus. Vou tentar fazer aqui, tá? A gente teria que, na verdade, traçar uma linha aqui. E aqui seria o meu JXSA. Por que essa linha aqui? Porque o JXSA tem que estar 90 graus adiantado do IA. É a tensão em cima do IA, né? Então, aqui eu tenho o JXSA, estão lembrados? Que, na verdade, é menos o RA, né, pessoal? Bom, aqui o menos RA, mas aqui não vai menos. Aqui é só JXSA. Lembrando da nossa equação, eu vou colocar aqui, não vou fazer de novo, né? Lá, mas EF é igual a JXSA mais VT. Né? Então, o VT, que é o ER, está aqui, ó. O fluxo resultante já está lá, estão vendo? Ó? Vamos supor que eu tivesse com tensão constante, né? E agora eu peguei e aumentei a carga, que é da natureza indutiva, mas nota que não é indutivo puro, tá, pessoal? Indutivo puro, a corrente estaria a 90 graus aqui para baixo, né? Ela é uma carga indutiva, mas tem resistência junto, né? Então é uma carga RL, certo? Agora, como é que eu faço? Eu tenho que somar o JXSA com o VT para achar o EF. Então, eu vou tentar fazer aqui, ó, vamos lá. EF, aqui, né? Agora, os fluxos, 90 graus, tudo vai para cima, 90 graus, né? Como a gente fez anteriormente. Então, agora, esse triângulo aqui, pessoal, das FENs, né? Ele aparece com os fluxos. Só que, note, a FEN resultante está aqui, ó. Então, tudo vai ter que girar 90 graus para lá. Então, esse ponto aqui, ele vai estar mais ou menos aqui em cima, ó. Certo? Então, eu vou tentar desenhar aqui. Não vai ser muito fácil por causa da diagonal. Mas eu vou tentar fazer aqui. O fluxo. Note, que fluxo que é esse, pessoal? Novamente, ó, adiantado de 90 graus do EF. Esse fluxo é o fluxo φF do rotor. Certo? Cadê o fluxo do campo girante? Tem que somar com φF para dar o φR. Nota que esse aqui é o φR. Vou até fazer aqui maior, ele está pequenininho, aqui preto, né? Ó, aqui é o fluxo resultante, né? Então, na verdade, o fluxo do campo girante agora, ele está para cá, ó. Certo? Ou, ficou muito torto isso aqui, né? O fluxo do campo girante estaria para cá, certo? Ó, extremidade de um vetor na origem do outro. Então, o fluxo do rotor, φF, mas o campo girante dá o φR. Ou se eu colocar ele, transladar o φR para cá, ó, φRA, desculpe, ele vai ficar certinho em cima da corrente. Claro, é a corrente de armadura que faz o campo girante. No motor ficava menos, lembram? Então, apesar de no gerador ter esse problema do RA ser menos JXSA, em compensação, o campo girante fica certinho na direção da corrente, que está correto, né, pessoal? O campo girante está aqui, ó, φRA. Então, se eu traçar a regra do paralelogramo, bom, note, o rotor está aqui, ó. O que é que acontece aqui, pessoal?
Vocês estão me ouvindo bem, galera? Sim, professor. Olha só, quanto mais, imagina que a carga fosse bem indutiva, a corrente ia se atrasar mais da tensão, o φRA ia ficar mais para baixo ainda. Ele ia ser contrário ao fluxo do rotor, estão vendo? Tá? Como o φRA, que é o campo girante, está contrário ao rotor, apesar de ser uma soma, mas é uma soma vetorial, né? Lá no espaço do rotor, os fluxos, né? Um contra o outro, né? As linhas de fluxo de um contra as linhas de fluxo do outro. Isso aqui a gente chama de efeito desmagnetizante da reação de armadura. Certo? Ou seja, se a carga for de natureza RL, que é o caso aqui, é uma carga RL, quanto maior a carga no gerador, maior vai ser a corrente, maior vai ser o campo girante, né? φRA, certo? Se eu quiser deixar a tensão constante, se eu quiser deixar a tensão terminal constante, tá? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar o fluxo do rotor. Concordam? Porque para deixar a tensão terminal constante, eu tenho que deixar o fluxo resultante constante. Mas quando aumenta a carga, aumenta o campo girante, e o campo girante se opõe ao fluxo do rotor. Né? Então, se aumentar mais o campo girante φRA, eu vou ter que aumentar mais o φF para o φR ficar igual. O que é que acontece com o cara lá na usina? Aumentou a carga que é de natureza indutiva. Ele vai ter que aumentar a corrente de excitação, resumindo. Por quê? Aumentando a corrente de excitação, ele aumenta o fluxo φF, né? Então, ó, se ele aumentar a corrente de excitação, né, ele vai aumentar o fluxo φF, né? E vai aumentar a FEM-EF, né? Claro, tá? Vai aumentar a FEM-EF, só que daí, como vai aumentar também a FEM-RA, que é menos o contrário aqui do JXSA, né? O VT para manter a tensão terminal constante, certo? Então, acaba tendo que acontecer isso, tá, pessoal? Né? O efeito desmagnetizante. A carga indutiva, ela tende a fazer um fluxo contrário ao fluxo do rotor. Só que aqui, como não é indutivo puro, pessoal, como é um R, tem um R junto, se fosse indutivo puro, os três fluxos iam se alinhar, tá? Iam se alinhar totalmente, não ia ter efeito freante. Ou seja, quando a gente coloca indutâncias como carga do gerador, carga indutiva pura, sei lá, um reator como carga, por exemplo, bobinas, ele não freia, ele não desacelera, mas ele vai diminuir a tensão terminal, porque por causa do efeito desmagnetizante. O que é que tu tem que fazer? Aumentar a corrente de excitação, certo? Então aqui, ó, vai ter também o efeito freante. Nesse caso, por que tem um efeito freante nesse caso? Porque a carga é RL, não é só L, entendeu? Efeito freante ou efeito frenante, né? Mas por causa do L, por causa da indutância, né? Por causa da indutância, aparece o efeito desmagnetizante da reação de armadura. E o efeito freante é por causa da parte resistiva da carga. Entenderam, pessoal? Sim. Agora, com carga capacitiva, que é uma carga que é mais difícil de acontecer, mas às vezes de madrugada acontece isso, as indústrias param de funcionar e as linhas de transmissão que tem quilômetros e quilômetros, 500 quilômetros de extensão, são cabos paralelos que formam um capacitor, e formam um capacitor com a terra também. O sistema pode ficar capacitivo. Então, o gerador lá da usina, nas residências todo mundo dormindo, ninguém está consumindo nada, e tem aquelas, né, um consumo muito pouco de energia ativa e aquelas linhas gigantes com cabos em paralelo.
fazendo um efeito capacitivo, certo? O que é que acontece nessa hora? O cara lá da subestação, ele não pode deixar a tensão aumentar, que é o que vai acontecer, a gente vai ver agora, certo? Que chama efeito magnetizante da reação de armadura. Ou seja, o campo girante, em vez de atrapalhar o rotor, ele ajuda para fazer o fluxo resultante. Então, tu não precisa fazer tanto fluxo do rotor, tu pode fazer menos, colocar menos corrente de excitação, tá? Então, eu vou fazer aqui agora para vocês, seria o último, carga RL. Aqui tinha uma sujeirinha que ficou ali, né? Beleza. Vou colocar a caneta verde aqui. Joia. Vamos fazer então o seguinte, ó. Eu tenho que ver onde é que está o JXSA. Se o IA está aqui, pessoal, vou tentar fazer aqui, que quando o ângulo é assim, meio torto, fica difícil de desenhar, mas se ali está o IA, aqui está o JXSA, certo? 90 graus tensão em XS, 90 graus adiantado do IA. Eu vou trasladar isso aqui para cá, transladar para cá. E aqui eu tenho JXSA. Certo? Novamente, a equação nossa é F, que é a fonte, é igual a JXSIA mais VT. Né? Então, o F está aqui, pessoal. Ó. F. Bom, agora eu vou jogar tudo isso aqui 90 graus para cima e vou desenhar o fluxo. Tá? Então, note, aqui eu tenho a FEM ER, ó. Aqui eu tenho a FEM ER, né? Resultante. Aqui eu tenho o fluxo FIR, está muito pequenininho aqui, eu vou fazer maior. FIR, né? Fluxo FIR. Bom, agora tem que jogar tudo isso aqui 90 graus para lá. Note que esse ponto aqui, ó, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó, do triângulo, tá vendo? Que vai tudo 90 graus para lá, né? Bom, o que fluxo que é esse que está aqui, ó? Está adiantado. Que fluxo é esse aqui agora, pessoal? Novamente. É fácil, né? O fluxo FIF, né? O EF está aqui, ó. 90 graus, tudo isso aqui girou 90 graus para cá, eles são proporcionais, os triângulos, né? Então, esse aqui é o FIF. Beleza. De novo, né? Não tem no gerador como o campo girante passar o rotor. O rotor é que faz tudo, né, pessoal? Está girando para cá com a velocidade N. Né? Esse aqui é o campo girante, ó. Somando o fluxo do rotor com esse pedacinho aqui. Então, isso aqui é o campo girante. FIRA, reação de armadura. Se eu trasladar para cá, colocar em cima da corrente, claro que um é ampere, o outro é Weber, né? Mas, se a gente colocar aqui, FIRA, soma o fluxo do rotor com FIRA, dá o fluxo resultante. Bom, agora é fácil de ver que o FIRA está ajudando, ele e o fluxo do rotor estão se ajudando para fazer o fluxo resultante, certo? Então, o que é que eu precisei fazer aqui? Eu pude diminuir a corrente de excitação, né? Então, aqui ocorre o que a gente chama de efeito magnetizante da reação de armadura. Tá? Isso aqui a gente disse que é o efeito magnetizante, está ajudando, magnetizando, magnetizante da
reação de armadura, certo? Que carga que é aqui? Carga RC. Então, esse efeito aqui é por causa do capacitor, né? O efeito magnetizante é por causa da parte C da carga. E aqui, como os fluxos não estão alinhados, eles vão querer se alinhar, isso aqui acontece, vai ter uma força, ó, no sentido contrário. Efeito freante, vai ter também aqui, porque a carga é RC. Então, note que o operador lá da usina, pessoal, hoje é tudo automático, né? Mas antigamente o cara se quebrava, porque se aumenta a carga resistiva, tem um efeito freante, o gerador freia. Ele tem que abrir a comporta, ou se for um motor a combustão, acelerar o motor para a frequência ficar igual, porque ele vai querer diminuir a velocidade do gerador, quando a carga é resistiva, potenciativa. Se a carga for indutiva, tem um efeito desmagnetizante, ele tem que aumentar a excitação, senão vai diminuir a tensão terminal. Quando a carga é capacitiva, ele tem que diminuir a excitação, senão vai aumentar. Vocês notem como aqui, ó, eu precisei de menos fluxo do rotor, estão vendo? Imagine que a tensão terminal é constante, né, pessoal? Imagine que a tensão terminal aqui não mudou, é constante. Então, o fluxo terminal, o fluxo resultante é constante também. Note, com carga resistiva, RC, eu preciso de um fluxo do rotor, e ficou meio, esse F aqui ficou meio estranho, né? Eu preciso de um fluxo do rotor pequeno, né? Estão vendo aqui, ó? Φf. Agora, com carga RL, olha só o que acontece, pessoal. Um fluxo gigante, porque tem um efeito desmagnetizante. Isso é só a gente pegar a corrente, colocar em fase, aqui atrasada e depois adiantada. O fluxo do campo girante, quando ela está atrasada, vai para baixo, estão vendo? Então desmagnetiza o rotor. E aí vai dar uma tensão terminal menor, né? E quando a carga é resistiva, aí vai ter o efeito freante, mas como é uma soma fasorial, mesmo com carga resistiva, que não teria, teoricamente, o efeito desmagnetizante, mas como é uma soma fasorial a 90 graus, eu acabo tendo que colocar um fluxo do rotor um pouco maior que o fluxo resultante, estão vendo? Mas se a carga for indutiva, vai ser mais ainda, né? E se a carga for capacitiva, eu posso colocar um fluxo do rotor até menor, ó. Certo? Até menor. Então, eu vou sair daqui.